Vamos lá, galerinha. Vamos lá, fica animado aí, fica comigo que você vai ter a sua aprovação garantida aí na sua prova no final do ano. Já disse que eu quero ver o seu nomezinho lá na lista de aprovados no final, viu? Eu espero, tô contando com essa aprovação que vai fazer aqui, ó, o tiozão ficar bastante feliz contigo e provar inicialmente para você mesmo que você, quando quer fazer as coisas, com certeza você é capaz de mudar o mundo. Tá certo? Todo mundo é capaz inicialmente aí de mudar, de querer mudança. Basta começar aqui, ó, na sua cabeça, pensando sempre positivo. Tá certo? Acredita aí, eu posso, sempre. Tudo bem? Vamos lá começar então. Tópicozinho importante aí na sua escola, nos seus exercícios aí, comparação de fração. O que acontece? A comparação de fração ela existe em duas partes. Uma vai ser essa que eu vou chamar de mesmo denominador, frisando sempre, denominador é o número que fica na parte de baixo da minha fração. E aí eu vou colocar três situações para vocês, onde eu tenho frações quando comparadas com as duas sendo positivas, as duas sendo negativas e uma positiva com uma negativa. Vamos colocar aqui no início, comparando essas duas. Tá, se é o mesmo denominador, esquece o número de baixo, vamos lá para cima. Ó. Aí cabe no exercício perguntar, comparando as frações, qual das duas é a maior? E aí, o número 7 por ser maior que o 4, então a fração 7 terços é maior que 4 terços. Se tivesse que perguntar ao contrário, qual das duas é a menor? Então é só observar, ó. Esquece quando o denominador for o mesmo, esquece o número de baixo. Só observar os números de cima. O 4 é menor que o 7. Tudo bem? E aí a fração, por consequência, 4 terços é menor que 7 terços. Fechou. Nesse segundo caso, se tivesse que perguntar qual era a maior, aí lembra que justamente eu falei assim, ó, lá na reta numérica, né? O número 6, número menos 6, melhor dizendo, ou 6 negativo, ele está mais perto do zero do que o número menos 10. A distância dele para o zero é menor do que a do 10. Então, entre números negativos fica a dica. Você vai observar lá na reta numérica e vai ver onde é que está a posição desse número. Quanto maior a distância, mais longe, mais afastado esse número está em relação ao meu centro, em relação ao zero. Quanto menor a distância, maior vai ser esse número, tá? Então, se tivesse que perguntar qual dessas duas frações é a maior, vai ser a que tem o meu número no numerador menor, tá? E se tivesse que perguntar ao contrário, né? Qual é que das duas vai ser a menor, é justamente o contrário. Quem tem o maior número, é outra dica, tá? Se você quiser também memorizar. Esquece o sinal, só que pense ao contrário. Quanto maior o número, menor a minha fração. Quanto menor o número, maior a minha fração. Tudo bem? E nesse terceiro caso aqui, ó, onde eu tenho o denominador igual, só que o meu número de cima é positivo 1 e negativo outro. Mais fácil ainda do que tudo isso que eu falei para esses dois casos. Você vai lembrar sempre que qualquer número positivo, seja ele decimal, seja ele fracionário, seja ele um número inteiro positivo, é maior do que qualquer número negativo, tá? Então, mesmo que aqui tivesse, na outra situação que eu vou colocar, já adiantando logo, denominador diferente, só que esse número inteiro ser negativo, qualquer número positivo é maior do que qualquer número negativo, independente de qualquer fração que seja, independente de qualquer número decimal que fosse, independente de qualquer número inteiro negativo que fosse. Qualquer valor positivo, seja ele na forma de fração, decimal, número racional, ele é maior do que qualquer outro número
negativo. Nesse caso, eu coloquei como nessa classificação de mesmo denominador. Agora eu vou colocar justamente o caso contrário, quando eu tenho frações com denominador diferente. Aí você meio que vai esquecer tudo, absolutamente tudo do que você viu até agora, porque vai mudar totalmente a regrinha, tá? Então vamos colocar aqui, ó, letra B, denominador diferente. Aqui, ó, com o dedo mesmo, ó, denominador diferente. E aí eu vou colocar aqui, já apagando aqui também. Vamos colocar aqui, ó, 4/5 e 7/10. Pronto. Já mudei os números de baixo. E aí, gente, não tem como dizer no início qual dessas duas frações vai ser maior ou a menor, tá? Os números de cima e de baixo são totalmente diferentes. Para isso que a tia Valéria ou a tia Viviane, ela vai falar assim lá na sua escola, quando você estiver vendo esse conteúdo. Se você já viu, beleza. Se você não viu, você vai aprender agora. Antes de qualquer coisa, a gente vai ter que tirar o MMC. MMC vem de mínimo múltiplo comum. Já frisei algumas vezes em outros vídeos sobre essa condição, mínimo múltiplo comum. E aí como é que a gente faz essa situação? E antes disso, por que é importante tirar o MMC? Porque só assim eu posso igualar os meus denominadores. Eu só posso comparar frações quando eu tenho o mesmo denominador. E aí você vai aprender assim, ó. Lembra que em algum vídeo lá atrás eu fiz essa situação aqui, ó, 10 e o 5. E eu fiz esse tracinho. Por quê? Vamos recapitular tudo aí, ó. Esse tracinho é para colocar aqui no meu lado direito os divisores desses dois números, tá? Eu vou começar escolhendo ou 10 ou 5 para minha divisão. E aí eu vou colocando os divisores aqui no meu lado direito. Vou adiantar um pouquinho aqui, utilizando mais uma outra explicação. Lembra aí uma expressão que eu chamei assim, ó, critérios de divisibilidade, onde eu já mencionei assim, ó, eu lembro muito bem de um vídeo. 10 e 5, ambos terminam em 0 e 5. Ou seja, que critério de divisibilidade é esse? É o critério de divisibilidade por 5. E o que ele fala? O número é divisível por 5 quando ele termina em um desses outros dois, ou em 0 ou em 5. Por coincidência, os dois terminam nessas condições. Então já vou começar meu critério dividindo aqui já por 5. E aí, ó, 10 dividido por 5 fica 2 e 5 dividido por 5 fica 1. Beleza. Agora, dentre esses dois números aqui de baixo, eu posso continuar essa divisão? Posso. Vou colocar aqui quem? O 2. Por que eu não coloco 1? Porque 1 é divisível de qualquer outro número, tá? A resposta vai dar sempre o próprio número. Então, 2 dividido por 2, 1. E 1 dividido por 1, pronto. Terminou a nossa divisão. O que a gente fazia agora com esses fatores, né? Que são os números que eu tenho numa multiplicação. Já até disse, né? Eu acabo multiplicando eles. Então, 2 vezes 5 costuma dar 10. Tá? Essa é a nossa primeira parte quando tenho denominadores diferentes. Eu tiro o MMC para encontrar o menor múltiplo dentre esses números. Poderia ter 5 frações aqui com denominadores diferentes. Você teria que fazer exatamente o mesmo processo. Colocar aqui no meu lado esquerdo os números que estão no denominador, fazer esse traço e aí você escolheria, usando os critérios de divisibilidade, qual número você iniciaria a divisão. E aí depois desse lado direito você acaba fazendo o quê? Multiplica todos os algarismos, todos os meus fatores. Beleza, feito isso, ó, o que a gente vai fazer? Ó? Vou chamar a seta para cá. E aí eu vou escrever aqui o número 10 e ali também, ó, de novo um outro número 10. Por que eu fiz essa vírgula aí aqui? Porque são duas frações, tá certo? E aí, ó, de novo aquele beabá, ó. Você vai pegar esse denominador aqui, 10, dividir pelo 5. Não esqueça, gente, não é qualquer operação que você começa fazendo depois do MMC. Você vai pegar
o resultado, dividir pelo denominador de cada uma dessas frações. Então, ó, 10 dividido por 5, 2. E dessa resposta 2, você vai fazer o que com o meu numerador mesmo? Você vai acabar multiplicando. Então, 2 vezes 4 fica 8. Vou mudar a cor ali da caneta, ó. Colocar o 8 como resposta. Opa, as coisas estão vivas aqui, ó. E aí a mesma história você vai fazer com esse outro 10, ó. Inicialmente, você divide ele. E aí, ó, 10 dividido por 10 dá 1. E dessa resposta você também multiplica pelo de cima. Então, 1 vezes 7 fica 7. Pronto. Feita essa condição, ó, apareceu os dois denominadores iguais. Agora eu comparo, dependendo do que o exercício pedir. Se ele quer uma fração maior, menor, ou pode ser igual, né? Também às vezes aparecem exercícios para saber se vai ser maior, menor ou igual. E aí eu tenho esses dois resultados, o 8 e o 7. Aí ele pode perguntar o que ele bem quiser. Tudo bem? Eu vou fazer o mesmo processo utilizando outras frações, só que agora comparando números negativos, tá? Vamos utilizar aqui Jack, que inclusive eu estava até pensando aqui agora, se você depois quiser colocar aí nos comentários qual o nome para o nosso apagador, para não ter que ser o tempo todo Jack, 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 né? Você pode acabar aí sugerindo outros nomes para que, quem sabe, você possa ser agraciado, agraciada com um presente, né? Um presente em forma de exercício extra para o seu aprendizado, um exercício extra para o seu conhecimento. Então vamos lá, ó, denominador diferente. Deixa eu colocar aqui, esse coleguinha aqui, esse coleguinha ali, ó. Denominador diferente. Só que agora eu vou colocar assim, ó, exemplo, menos 6 oitavos e menos 4, não, vamos colocar 3 nonos, pode ser 3 nonos. Então, ó, ambas as frações são negativas. O que eu posso fazer nesse caso? Primeira regrinha, observar os denominadores. Se o tópico é denominador diferente, você não pode aí, né, como eu já estava frisando, desculpa, não posso estar afirmando alguma coisa, quem é maior, quem é menor, se é a mesma coisa. Eu tenho que acabar igualando os meus denominadores. E como é que eu faço isso mesmo? Aqui, ó, tiro o meu MMC, 8, 9, e eu passo tracinho, ó. Beleza. Eu escolho por quem eu quero começar. Ah, vou começar com 8 porque ele é um número par. Beleza. Então, ó, critério de divisibilidade por 2 aqui, ó. E aí começa. 8 dividido por 2, 4. 9 tem como dividir por 2 sem sobrar resto? Não, porque o 9 não está na tabuada do 2. Então, eu repito ele, ó, 9. Ainda posso dividir por 2 alguém? Posso. 4. Então, ó, 4 dividido por 2, 2, e o 9 também ainda não posso. Ainda posso efetuar alguma divisão por 2? Posso. Próprio 2. Então, ó, 2 para 2 fica 1. E o 9. Deixa eu passar para cá, ó. Aí agora, ó, como aqui terminou em 1, só me resta dividir o 9. O 9 eu posso dividir por quem? Ou por ele mesmo, ou por 3. Porque o 9 é um múltiplo do 3. Se eu colocar aqui 3, ó, 1. E 9 dividido por 3, 3. E o próprio 3, 1. 3 dividido por 3 dá 1. Fechou a nossa matemática. Agora, o que eu faço aqui com esses fatores? Eu acabo o quê? Multiplicando todo mundo. E aí, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 3, isso aqui vai dar 72. 72. Tá certo? Até aqui acho que não tá tão difícil, então é um bicho de 7 cabeças.
Agora o que eu faço ali, ó? Eu vou transformar essas frações aqui iniciais de denominadores diferentes com o mesmo denominador que vão ficar a partir de agora. E o nosso beabá, ó, vai ser aquele mesmo que a gente tinha visto. As coisas continuam vivas aqui no nosso estúdio. 72, eu vou pegar aqui, ó, dividir por esse denominador aqui de baixo. Parece até redundante, denominador de baixo, né? O denominador fica embaixo. 72 dividido por 8, costuma dar quanto? 9. E aí esse 9 eu vou fazer o que com o número aqui de cima, ó? Acabar multiplicando. E aí 9 vezes 6 fica 54. Observação. Essa primeira divisão aqui, ó, o 9 ele tinha ficado positivo. Só que positivo multiplicado com o número negativo. Lá na regrinha do jogo dos sinais, o que o tiozão aqui diz? Sinais diferentes, o meu resultado fica negativo. Então coloque o sinal de menos aqui, por favor, na frente. Eita, aqui hoje tá que tá. Sinal de menos aqui na frente, ó. 54. E aí eu vou fazer os mesmos passos que eu fiz aqui para essa fração com essa outra aqui, ó. Vou pegar o 72 e dividir por 9. Isso aqui vai dar quanto? 8. 8 vezes 3, né? Você vai pegar a resposta, multiplica pelo de cima. 24. Só que olha só. 24. Entra no mesmo critério do 54. O 8 que tinha dado aqui inicialmente nessa divisão ele é positivo. Só que um positivo multiplicado por negativo. Números com sinais diferentes, a resposta fica o quê? Negativo. E aí, ó, agora que eu tenho essas novas frações com o mesmo denominador, eu posso comparar. Quem é que está mais perto do zero? É o 24 ou o 54 negativo? É o 24. Então, por consequência, se ele tivesse que perguntar qual dessas duas frações é a maior, vai ser essa daqui, ó, menos 3 nonos. Se ele perguntasse qual dessas duas frações, menos 6 oitavos ou menos 3 nonos, é a menor, vai ser a menos 6 oitavos. Porque essa fração dele, 54 72 avos negativo, está mais afastado do zero, está mais longe, está uma distância maior do que a fração menos 24 72 avos. Tudo bem? Então a gente viu essas duas situações com denominadores diferentes. Sejam eles de sinais positivos, sejam eles de sinais negativos. Preciso colocar aqui em relação a positivo ou negativo, se tiver denominador diferente? Não. Por quê? Porque já entra naquele mérito que eu tinha mencionado. Qualquer valor positivo, ele é maior do que qualquer valor negativo, tá? E aí isso vai depender exatamente de como o exercício vai te perguntar, se vai ser maior, menor ou igual. Igual não tem como ser, né? Vai ser só maior ou menor. Se perguntar se é maior, independente de ser fração com denominador diferente, as positivas são, óbvio, maiores do que as negativas. E se for o caso contrário, também vai ser a resposta ao contrário. Tá certo, gente? Tá certo, meus queridos? Espero aí que você esteja gostando do material, esteja gostando das aulas. E aí, na medida do possível, novos vídeos vão estar sendo produzidos. Lá no Facebook, inclusive, né? Acho que eu não cheguei a mencionar em vídeo nenhum. Gente, lá no Facebook eu tenho vídeos, aliás, listas que eu estou produzindo envolvendo não só comparação de fração ou conteúdos de fração no geral, mas adiantando também outros tópicos, tá? Que eu vou acabar também falando aqui em vídeo aula, mas que são espécies de simulados de conteúdos que são abarcados nos editais aí e que eu resolvi propor como forma de simulados para serem comprados, tá? Valor simbólico ali de R$ 5 por cada simulado. Nessa semana eu produzi aí
mais um. Então lá já no site tem, na página no Facebook, tem 4 simulados já prontos para quem quiser adquirir. Pode me procurar justamente pelo número aí do Pass, tá? Aquele velho número lá que é WhatsApp. E aí você vai acabar fazendo o quê? Vai acabar me enviando por Pix o valor simbólico aí de R$ 5 para passar esse material em PDF para você acabar se divertindo, beleza? No mais é isso, era isso que eu tinha para falar. Valeu, aquele abraço e simbora aí nos estudos.